Olá, meus amigos, minhas amigas. Estou aqui de volta para a segunda parte da nossa conversa sobre direitos de personalidade. Na primeira parte, eu fiz um comentário panorâmico sobre quais seriam os direitos de personalidade, sobre as suas características. E agora, seguindo a lógica do Código Civil, eu vou abordar aquilo que essa norma pontualmente também trata. E aí eu me refiro a artigos do Código centrados na defesa do nome e na defesa da integridade física. Muito bem, com relação ao nome, os artigos que a gente encontra na parte geral do Código Civil são centrados no nome da pessoa natural. Nome da pessoa jurídica, a gente já comentou na primeira parte do vídeo, que também é objeto de tutela como direito de personalidade. Só que a proteção, nesse caso, ela vai ser descrita pelo Código no capítulo em que ele trabalha sobre pessoas jurídicas, em especial em que ele trabalha sobre as sociedades, porque é ali que a gente vai encontrar a descrição dos nomes empresariais, denominação, razão social, firma e etc. Então, também, por consequência, a gente não vai falar aqui de defesa do nome da pessoa jurídica porque isso fica melhor tratado exatamente dentro da abordagem sobre pessoa jurídica. Dito isso, então, o artigo 16 vai comentar que toda pessoa, e aqui a gente já sabe que é pessoa natural, né, que o Código se refere, tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Toda pessoa precisa ter atribuído a si um nome que vai ser composto pelo prenome e sobrenome. O que significam essas partes, a gente encontra aqui nessa parte de baixo do slide, que elementos do nome. Prenome é aquilo que, coloquialmente, a gente está habituado a chamar de nome de batismo. Então, alguém se chama José da Silva, por exemplo. Prenome, José é o que vai compor a parte do prenome. Sobrenome, também chamado de apelido familiar, ou nome de família, é aquela expressão que identifica a filiação da pessoa. Então, no exemplo aqui que eu estou usando, né, José da Silva, temos o da Silva como sobrenome. O prenome ele tem uma grande margem de liberdade para ser criado. Não se pode atribuir a alguém qualquer tipo de expressão como prenome, porque o próprio direito vai proibir prenomes que sujeitem a pessoa ao ridículo e outras restrições que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas há no prenome uma liberdade muito maior do que para o sobrenome. O sobrenome, ele incide sobre ele o princípio da veracidade. O sobrenome ele precisa representar, de fato, realmente, a filiação de quem é titular daquele nome. Então, não se pode atribuir a alguém um sobrenome que não seja do seu pai ou da sua mãe. Mas qual sobrenome do pai vai ser usado? Ok, é comum que as pessoas tenham mais de um sobrenome, né? E aí, na hora de se atribuir o nome ao filho ou à filha, o sobrenome do filho ou da filha precisará ser pelo menos um do pai ou um da mãe, e aí quem tem mais de um pode escolher ali qual que vai lhe satisfazer mais. A questão não é essa, a questão não é a lei não quer indicar exatamente qual dos sobrenomes do pai ou da mãe vai ser passado ao filho. Mas a principal questão aqui é de que não se pode atribuir o sobrenome a alguém que não corresponda a um sobrenome familiar. Eu acho Albuquerque um sobrenome bonito, então vou pôr lá no meu filho, José Albuquerque. Não. Tem que ser
um sobrenome seu ou da mãe dessa criança. É um sobrenome que demonstre a linhagem familiar e não que você ache bonito. O campo para atribuir expressões que se acham bonitas é o campo do prenome. Aí sim. Eu acho Paulo um nome bonito. Então, perfeito. Pode colocar como prenome do seu filho. Mas o sobrenome, as opções de escolha estão restritas aos sobrenomes dos pais para que se cumpra os objetivos dessa parte. Veja, o artigo 16 fala em prenome e sobrenome, mas a verdade é que, em alguns casos, vai aparecer o agnome. Isso não é mencionado pelo artigo 16, porque esse dispositivo legal está preocupado em apontar aquilo que é obrigatório. Toda pessoa natural terá um prenome e um sobrenome. Agnome pode ter? Pode, mas não é obrigatório. Claro, né, que também vai depender da combinação do prenome e do sobrenome. A depender do prenome e sobrenome escolhidos, o agnome passa a ser obrigatório para se diferenciar uma pessoa da outra. Deixa eu explicar o que é agnome, vai ficar mais claro. Agnome é aquela expressão que serve para diferenciar pessoas que pertencem a uma mesma família e que têm o mesmo nome. Então, por exemplo, o José da Silva tem um neto. E o filho do José da Silva quer homenageá-lo, quer colocar em seu neto o nome do avô. Então, o filho do José da Silva decide: o meu filho em questão vai chamar José da Silva também. Só que aí você cria um problema. Você vai ter avô e neto com exatamente o mesmo nome. Avô e neto vão chamar José da Silva. Aí preciso haver uma diferenciação. Tudo bem que cada pessoa vai ter um CPF, tudo bem que cada pessoa tem uma filiação, é possível diferenciar uma pessoa da outra a partir de outros elementos da sua vida, mas o nome é o principal elemento de identificação de qualquer um. É a principal informação que é dada ao se apresentar a uma pessoa, é a primeira informação que é examinada. É ideal que já no nome a gente encontre capacidade de distinção suficiente. Então, para isso, esse neto, que vai ter o mesmo nome do avô, vai receber um agnome, a expressão que o diferencie. Nesse caso, o agnome será a palavra neto. Então, teremos o José da Silva e o seu neto chamado José da Silva Neto. E assim é com Júnior, assim é com sobrinho, assim é com filho e por aí vai. Muito bem. Explorado lá o teor do artigo 16, o artigo 17 nos diz que o nome da pessoa, e aí já vem uma primeira regra de proteção, enquanto direito de personalidade, não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, mesmo que essa exposição não tenha intenção difamatória. Difamação são aquelas falas, ou uma fala é difamatória quando ela atribui a alguém uma conduta, um prejuízo à reputação. Né? Então, falar fulano é burro, e aí quer se fazer chacota de alguém porque teria pouca inteligência, enfim, isso é uma fala, uma exposição difamatória. Se o nome de alguém é usado, aí veja, aqui um detalhe, abre parênteses, aí nós estamos falando do nome inteiro, tá, gente? Quer dizer que se eu me chamo Paulo da Silva e alguém quer fazer um filme cujo personagem é objeto de chacota e ele chama Paulo também, seria o caso? Não, porque aí o prenome apenas é coincidência. Aqui é a defesa do nome enquanto a junção de um prenome e de um sobrenome. Muito bem. Então,
se o nome de alguém vai ser utilizado numa exposição difamatória, isso nem mesmo com autorização dessa pessoa. Porque vamos lembrar que os direitos de personalidade, enquanto tal, né, são irrenunciáveis. A pessoa não pode dizer, não, tudo bem, a lei diz que é meu direito de personalidade ter meu nome preservado, mas eu abro mão disso. Não se pode abrir mão de direitos de personalidade. Só que o que escapa a muita gente do artigo 17 é que não são apenas exposições difamatórias que são proibidas, mas toda e qualquer exposição que exponha aquele nome, o titular daquele nome, ao desprezo público. E há certas exposições que, mesmo não atribuindo uma qualidade ruim a alguém, né? Então, portanto, mesmo não representando difamação, pode levar alguém ao desprezo público. E um outro aspecto do artigo 17, mesmo quando não há, então, a questão difamatória, essa utilização ela é indevida. E um outro ponto do artigo 17 é isso que eu acabei de destacar com o laser aqui. Mesmo quando não há intenção. Então, se alguém usa o nome, vamos lembrar, a junção de prenome e sobrenome, de alguém numa publicação que o expôs ao desprezo público, não adianta depois dizer que não teve intenção para tentar se defender. Eu não posso ser punido por ter usado indevidamente o nome de alguém, porque eu não tive a intenção de expor a pessoa ao desprezo público. O artigo 17 é muito claro em dizer que simplesmente o nome não pode ser usado nessas circunstâncias, havendo intenção ou não. Portanto, todo cuidado é pouco ao usar o nome de outras pessoas em publicações e representações públicas. Porque se acabar havendo, né, gerando-se um desprezo público, né, se essa publicação ou representação acabar expondo aquele nome e o seu titular ao desprezo público, mesmo sem querer, se concluirá que houve uma lesão ao direito de personalidade. Com relação ao uso em propaganda comercial, aí o artigo 18 vai dizer que isso é proibido sem autorização. Ou dizendo de outro modo, com autorização do titular daquele nome, ele poderá ser usado em propaganda comercial. O que é bastante comum, né? Há muita gente que lucra bastante com o licenciamento do seu nome vinculado a produtos. Então, você vê brinquedos que eventualmente são vinculados a certos artistas. A boneca da Xuxa, a toca do Gugu e coisas do tipo, são uso de nomes dessas pessoas em produtos comerciais, e aí não há nenhum problema se houver autorização, e nesses exemplos que eu citei, a autorização foi dada mediante o repasse de um percentual dos lucros desses produtos a essas pessoas. O licenciamento, né? E em muitas situações isso gera alguns rendimentos interessantes. Você está me ouvindo e pensando, professor, Xuxa e Gugu não é nome. Xuxa e Gugu é apelido. Então você deu 2 exemplos aí de suposta aplicação do artigo 18, né, de proteção do nome, só que você usou exemplos de apelidos. Muito bem. Aí eu chamo você para analisar o artigo 19, que diz que toda proteção legal reservada ao nome de alguém também se estende ao seu pseudônimo. Pseudônimos são expressões que, mesmo não sendo o nome oficial de alguém, a identifica. Apelido é o caso. Muitos pseudônimos são criados, às vezes, pelas pessoas que querem apresentar certas produções intelectuais sem ser diretamente identificado. Então, a pessoa cria um pseudônimo ali. Por exemplo, um professor de direito
quer lançar um livro de ficção e ele não quer que esse livro, essa obra ficcional, se confunda com sua obra jurídica. Aí ele vai e lança a obra ficcional sob pseudônimo. Aí o jurista chama João de Souza, que com o seu nome oficial ele lança suas obras técnicas, e com o pseudônimo de Maria Pereira, ele lança as obras ficcionais. É o pseudônimo criado pelo próprio titular do nome. Mas os apelidos entram aqui também. O apelido não é exatamente o nome. E no caso do Gugu e da Xuxa, depois vieram a ser incorporados nos nomes deles, é bem verdade, mas durante muito tempo eram apenas apelidos, mas apelidos que os identificavam diretamente. Muita gente que conhece esses artistas, o Gugu até já é falecido, né? Mas muita gente que conhece esses artistas não sabe o seu nome original, apenas os conhece pelos apelidos. Mas não há distinção por parte da lei. Claro que o pseudônimo ele precisa ser vinculado àquela pessoa, né? Um apelido que ninguém sabe do que se trata, né? Então quer dizer que não podem usar o meu apelido, que é, sei lá, chiclete, não podem usar esse meu apelido em propaganda comercial. Olha, meu amigo, o seu apelido, ninguém publicamente, não é um apelido notório, não é algo, não é uma expressão que alguém vai ouvir e já vai lembrar de você em qualquer ponto do Brasil. Então não é o caso, né? É preciso lembrar que a proteção do pseudônimo é enquanto um elemento que identifica aquela pessoa específica. Se a expressão é simples, se o apelido é simples ou uma palavra mais sofisticada, tanto faz. Mas é preciso que seja suficiente para que a sociedade em geral, as pessoas em geral, vinculem aquela expressão àquela pessoa pontual. Ok. E uma das características do nome é a sua imutabilidade. A pessoa, uma vez que ela recebe o nome, como regra, ela não vai poder mudá-lo. Até porque, se assim for, o nome vai perder muito da sua utilidade. O que adianta a legislação estipular que toda pessoa tem direito ao nome, e isso a lei faz porque reconhece que o nome é um elemento de identificação importante, que todo mundo vai reconhecer aquela pessoa pelo seu nome ou ainda pelo seu pseudônimo. Agora, se a pessoa puder ficar trocando de nome toda hora, né, aí perde completamente essa função e essa lógica. O nome não vai identificar mais ninguém se a cada semana alguém adotar um nome diferente. Então, como regra, faz parte da proteção do nome enquanto direito de personalidade não se permitir a sua mudança. Porém, sabe muito bem o legislador que não dá para levar essa regra a ferro e fogo, às últimas consequências, porque há sim, em alguns casos, que se obrigar a pessoa a seguir o resto da vida com o mesmo prenome, o mesmo sobrenome, pode gerar alguns prejuízos a também outros direitos de personalidade, como, por exemplo, sua integridade psíquica. Então, o legislador ele vai reconhecer a possibilidade de algumas exceções. A regra está mantida, ela é rigorosa, mas há uma lista de algumas hipóteses em que se permitirá a troca do prenome ou do sobrenome, ou às vezes do nome inteiro. Cito como primeiro exemplo as hipóteses colocadas no artigo 58 da Lei de Registros Públicos. É um artigo que permite que a pessoa troque o seu prenome em caso, e mesmo o sobrenome, em caso de evidente erro gráfico. A pessoa mostra, olha, o meu sobrenome da minha família é esse aqui. Por exemplo, Pereira. Olha aqui, ó, todo mundo da minha família, meu pai, meus avós, minha mãe pegou esse sobrenome do meu pai, todo mundo da minha família é Pereira. Mas na hora que eu fui ser registrado, saiu Ferreira, com F. E esse é um evidente erro gráfico. Então, eu quero que meu sobrenome seja
corrigido. Isso vai ser possível. E aí também a possibilidade vai voltada apenas ao prenome, nesse segundo caso, quando ele expõe a ridículo os seus titulares. E aí são aquelas hipóteses que vira e mexe aparecem na imprensa. Todos vocês já devem ter ouvido algum relato nesse sentido. A pessoa recebeu dos seus pais um prenome que, por motivos variados, a deixam com vergonha. Na verdade, o ideal, o que a Lei de Registros Públicos impõe aos cartórios é que já sequer permitam que o registro de um prenome seja feito, caso esse prenome exponha aquela pessoa ao ridículo. E assim tem sido feito também. Não é difícil a gente encontrar relatos de pessoas cujos prenomes que eles pretenderam dar a seus filhos foram barrados no cartório. Bom trabalho dos cartórios nesse sentido. Mas às vezes passa. Às vezes isso acaba passando. O servidor lá, o funcionário do cartório, não identifica naquele momento que aquele prenome pode levar, expor aquela pessoa ao ridículo. O registro do nome acaba acontecendo, mas não tem problema. Depois a pessoa poderá trocar esse prenome. E uma outra situação é que, às vezes, o ridículo ele surge ao longo do tempo. No momento do registro daquele prenome, aquela expressão não significava nada demais, mas ao longo do tempo, algum acontecimento superveniente se dá e que é de notório conhecimento e que acabe gerando um constrangimento para aquele prenome. Ou seja, aquele prenome no futuro passa a expor alguém em ridículo em razão de um acontecimento que virá. Também a pessoa pode pleitear a troca do seu prenome. O artigo 58 da Lei 9708 também vai permitir a troca do prenome por apelidos notórios, que aí é a situação de pessoas como a Xuxa, Gugu, Pelé, o próprio Lula, que incluíram no seu nome apelidos que eram notórios. No caso, nessas 4 situações que eu expus, né, Lula, Gugu, Pelé e Xuxa, eles incluíram esses apelidos em seus nomes quando ainda não havia essa previsão legal. A gente encontra isso hoje no artigo 58 da Lei de Registros Públicos, que é uma lei da década de 70, mas essa inclusão do apelido só veio a constar na norma porque assim foi determinado pela Lei 9708 em 1998. E essas pessoas que eu citei, elas fizeram essas inclusões antes de 98 e fizeram por pedido judicial. Eles foram a juízo e disseram, olha, realmente não há lei que me autorize a incluir apelidos no meu nome, mas como eu sou muito mais conhecido pelo apelido do que pelo meu nome oficial, eu quero incluir esses apelidos. E havia jurisprudência que autorizava isso e eles conseguiram. Mas nota que em 98, com essa mudança promovida pela Lei 9708, passou-se a se permitir algo muito mais do que apenas incluir um apelido. Passou-se a permitir a substituição do prenome por um apelido notório. Caso, então, fosse interesse da Xuxa, ela não apenas incluiria o sobrenome Xuxa, o apelido Xuxa no nome completo dela, mas ela poderia, por exemplo, colocar esse termo como prenome dela. Bom, ela não quis isso, nem depois que a Lei 9708 entrou em vigor. Dá para imaginar por quê, né? Afinal de contas, a gente conhece essa apresentadora por esse termo, mas a gente sabe que é um apelido, né? Soaria estranho, né, se de repente passasse a ser o prenome dela. Mas levanto essa informação porque é importante você saber, né? Há essa possibilidade legal desde 1998. Uma outra possibilidade que passou a constar da Lei de Registros Públicos por meio de determinação da Lei 9807 de 1999
é a substituição do prenome em razão de fundada coação ou ameaça que decorra da colaboração de alguém com a apuração de crime. Então, alguém está lá ajudando a polícia a solucionar um crime, e aí ela colabora, denuncia vários comparsas, e aí ela começa a ser objeto de perseguição dos criminosos. Nesse caso, a pessoa deverá ir ao judiciário e solicitar a substituição do seu prenome. Ela passa a ter um prenome para dificultar que ela seja encontrada pelos criminosos que o estão perseguindo, e isso também vai ajudar as pessoas a ser readaptada num programa de proteção à testemunha. Ela vai ser colocada em outra cidade, em outra profissão, e com um prenome novo, ela consegue se esconder muito mais fácil, sem sombra de dúvida. O Código Civil menciona no seu artigo 1627 uma outra possibilidade de alteração de prenome, que é potestativa. A pessoa simplesmente vai ao cartório e faz uso dessa possibilidade. Ela chega no cartório e diz, olha, segundo o artigo 1627, eu posso mudar o meu prenome e eu quero mudar. Pouca gente sabe disso, muita gente gostaria de fazer uso dessa possibilidade, mas, curiosamente, quando essas pessoas tomam conhecimento desse direito, já passou a época de exercê-lo. Porque, segundo o artigo 1627, somente a pessoa que completou 18 anos pode fazer esse pedido, esse requerimento no cartório. Tá aí, com o laser, eu chamei a atenção de onde no slide aparece. Agora com marcador de texto. A pessoa, quando completa 18 anos, ela vai ao cartório. Aí eu falei que o artigo 1627 do Código Civil, me equivoquei, na verdade, o artigo 56 da Lei de Registros Públicos. Me permita aí essa confusão. O artigo 1627 ele trata de uma outra hipótese que daqui a pouco eu comento. A alteração potestativa de prenome se dá com base no artigo 56 da Lei de Registros Públicos, repetindo, e a pessoa tem 1 ano para fazer isso. É do momento que ela completa 18 anos até o dia que ela completa 19 anos. Passou dessa época, aí essa possibilidade já não existe mais. Indo, então, a possibilidade que eu digo de simplesmente chegar ao cartório e demandar potestativamente a alteração do prenome. Passou essa época, passou esse 1 ano que a pessoa tem para isso, aí troca de prenome só por outras hipóteses legais e por decisão judicial. Mas veja, o artigo 1627, na verdade, ele fala da possibilidade de alteração do sobrenome de alguém que é adotado. Natural essa alteração, porque se a pessoa passa a fazer parte de uma outra família e o sobrenome precisa representar a filiação familiar, a linhagem familiar, a pessoa naturalmente vai precisar trocar o seu sobrenome. E há ainda, em razão do artigo 1627, uma possibilidade de alteração até do prenome se o adotado for menor e o adotante ou o próprio adotado, menor de idade, solicitar essa alteração de prenome. Então, vamos lá. Alguém que foi adotado vai trocar o sobrenome, isso é certo. Se esse adotado for menor de idade, ele pode trocar também o seu prenome, se assim ele o desejar, ou se o seu adotante assim o desejar. Outras alterações de nome previstas no Código Civil. Quando alguém se casa, a pessoa pode absorver o sobrenome do cônjuge. Quando a pessoa se divorcia, ela pode tirar o sobrenome do cônjuge que ela absorveu. Pelo divórcio, ela saca aquilo do seu nome. E a Lei de Registros Públicos, novamente, aqui, artigo 57, parágrafo 2º, vai autorizar que, em caso de união estável, os companheiros adotem
sobrenome um do outro. Bom, existem ainda situações em que, mesmo sem previsão legal, a jurisprudência vem entendendo que seriam situações adequadas, porque, a despeito do princípio da imutabilidade do nome, essas situações seriam excepcionais o suficiente e até demandariam, em defesa da integridade psíquica, às vezes até física da pessoa, a alteração do nome ou do prenome. E eu chamo a atenção de pelo menos duas hipóteses. Por exemplo, a redefinição de gênero, pessoa que redefine o seu gênero, ainda que sem fazer cirurgia, mas ela identifica que ela é, na verdade, um transgênero. Ela, por exemplo, nasceu num corpo masculino, mas se identifica com o gênero feminino ou vice-versa, ela pode pleitear em juízo a alteração do seu prenome, para que o prenome seja identificado com o gênero com o qual ele se reconhece. E aí há uma linha jurisprudencial concordando, autorizando esses pedidos, mas ainda não há previsão legal nesse sentido. E homonímia prejudicial, quer dizer, quando alguém tem um homônimo, alguém que tem um nome igual ao seu ou muito parecido, e essa homonímia está prejudicando. Por exemplo, alguém que tem um nome idêntico, né, prenome e sobrenome, ou muito parecido com outra pessoa que tem vários mandados de prisão expedidos Brasil afora. Por mais que o mandado de prisão identifique a pessoa com CPF, filiação, então dê para a autoridade policial saber que alguém com aquele nome pode não ser quem está mencionado no mandado de prisão, mas também, convenhamos, não é uma situação muito simples. Apesar da possibilidade de identificação por outros elementos, você ter um nome igual ou muito igual a de outras pessoas com confusões Brasil afora é algo que pode acabar prejudicando alguém. Então, em razão disso, reconhecendo isso, a jurisprudência tem permitido a troca de nome. Beleza. Sobre a integridade física, temos 3 artigos do Código Civil que merecem destaque aqui. O artigo 13, que vai dizer que é proibido o ato, a decisão de alguém de dispor do próprio corpo. Pode cortar o meu braço, pode tirar partes do meu corpo. Isso é proibido, a não ser, ou melhor dizendo, isso é proibido quando importar uma diminuição permanente da integridade física. Então, por exemplo, cortar o braço, não tem como colocar o braço de volta, a pessoa não pode decidir fazer isso. Ou quando essas decisões contrariarem os bons costumes. Então, alguém quer dispor de uma parte do seu próprio corpo, isso não vai, talvez, impactar sua integridade física, mas é algo socialmente reprovável. Um exemplo é venda de bens. Eu vou vender parte do meu fígado, o fígado regenera. Não, mas você não pode vender. Doar você pode, existe uma lei que trata da doação de órgãos para salvar a vida de outras pessoas. Mas vender, isso é proibido, portanto, porque contraria os bons costumes. Então, por que eu posso cortar cabelo? Porque cortar cabelo, se for uma decisão sua, se você quiser cortar o cabelo, não implica diminuição permanente da sua integridade física, nem contraria os bons costumes. A mesma coisa é no caso das unhas. Mas tem outras situações em que a pessoa vai autorizar que tire parte do corpo dela porque a saúde dela recomenda. Bom, aí é a parte inicial do artigo 13. Por exigência médica, aí você vai permitir isso. A pessoa está com uma infecção no pé e a menos que ela ampute o pé, ela corre o risco de morrer. Aí é uma exigência médica, a decisão de autorizar a amputação do pé vai ser permitida. E aqui, né, assim como outras partes do corpo,
órgãos. Tem que extrair o dente. Meu dentista falou que se eu não extrair o dente, eu posso ter uma infecção e ficar muito doente. Então, a pessoa, nesse caso, ela pode... É válida a decisão dela de autorizar a retirada do dente dela. Artigo 14 diz que é válida com objetivo científico ou com o objetivo altruístico, quer dizer, de ajudar os outros, a disposição gratuita do próprio corpo, ou seja, a doação de partes do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Parágrafo 1 do artigo 14 diz que o ato de disposição, quer dizer, a sua decisão de doar os seus bens ou de doar o seu corpo inteiro para pesquisas científicas ou para salvar a vida de outras pessoas depois que você morrer, pode ser revogado. Você mudar de ideia, no dia seguinte você revoga aquela decisão e sem problema. Sua mudança de ideia vai ser respeitada. E o artigo 15, por fim, vai nos colocar a regra de que ninguém pode ser obrigado a se submeter, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção jurídica que ele não queira se submeter. Ressaltando aqui a expressão importante desse artigo 15, desde que o tratamento ou a intervenção jurídica implique em risco de vida. Ok? Pessoal, esses eram os pontos centrais que eu queria trabalhar sobre direitos de personalidade com vocês. Espero ter ajudado no estudo e na formação jurídica. Fico por aqui, o vídeo já está ficando longo também, o que a gente não quer que aconteça. Então, rapidamente vou me despedir. Um abraço, obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.